Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de matemática, nossa 10ª aula. Se vocês lembram, na aula passada eu disse que ia dar continuidade na correção da atividade, né? Semana passada, para não ter ficado assim muito longo. Então, a gente vai primeiramente continuar na correção, para depois a gente dar entrada no conteúdo novo, tá? A continuação da correção vai ser ali da página 69, né? Que a gente vai continuar aqui a partir da 10ª questão, que foi onde a gente parou. E na 10ª questão, nós temos alguns itens, e no item A diz assim: tenho R$900, quanto falta para comprar a TV? Olha aqui, essa TV custa R$1.500 e eu tenho R$900. Quanto é que eu falto para comprar essa TV, né? A intenção, a ideia aqui é de comparar, e lembra que comparar é uma ideia da subtração. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 1.500, que é o valor maior que eu tenho, menos 900, e eu vou saber quanto é que eu vou ficar. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0. 5 menos 9 não dá para fazer porque 5 é menor, né? Então, eu vou pedir emprestado aqui do 1, certo? Assim, eu fico com 15. 15 tiro 9, como é que eu vou fazer? Eu posso fazer aquela ideia de completar, né? Eu pego do número menor para o maior, quando eu tenho, assim, um número que passa de 10. Então, eu vou pegar de 9 a 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, certo? Tenho 6. Então, aqui eu vou colocar o 6. Aqui que era 1, como eu passei 1 para cá completando, né? É 1 menos 1 fica 0. Então, aqui não tem nada, baixa o 0 para cá. Né? Esse 0 aqui não vale nada, então significa que o resultado aqui deu 600. Ou seja, para a resposta você vai dizer, faltam R$600, tá bom? Aqui na letra B, diz assim: quanto foi o desconto do som? Aqui a gente tem um som que ele estava por R$1.000. E ele passou de 1.000 para R$800. Eu quero saber quanto foi o desconto, né? Aqui. Se eu tenho 1.000, bota aqui o número maior, menos 800, eu vou ficar com quanto? Ó? 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 0 menos 8, ó, não dá para fazer porque 0 é menor. Então, eu vou pegar um emprestado aqui do 1. Eu fico com 10. Né? 10 menos 8 dá quanto? Tem um 10, eu tiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fico com 2, tá? Então, eu coloco o 2 aqui. Aqui era 1, como eu passei 1 pra cá, ficou 0, né? 1 menos 1, 0. Então, eu boto pra cá. Como o 0 à esquerda não vale nada, eu tenho 200. Ou seja, o desconto foi de 200. Eu vou deixar aqui para você poder pausar e conferir a letra A. E para você pausar e conferir a letra B, tá? Se você já conferiu, a gente pode passar aqui para 11, né? Para a última página. E aqui diz o seguinte, vamos prestar bem atenção. Observe a balança. Nessa balança, a gente tem de um lado 100 gramas e do outro 230, certo? Se você notar, ó, não tá equilibrada, né? Esse lado aqui que tá mais baixo significa que tá mais pesado do que o outro. Então, a letra A diz assim: como podemos representar essa situação inicial onde não sabemos a quantidade de carne que equilibra a balança em uma sentença matemática, descobrindo também qual das carnes confere essa igualdade? Circule o peso que representa a sua resposta. Então, o que ele está pedindo aqui? Resumindo. Aqui, resumindo, é assim. Nessa balança, desse lado aqui a gente tem um peso, que é de 100 gramas. Desse lado aqui a gente tem carne, tá? A quantia de carne que a gente tem aqui, né? O peso é 230 gramas, né? Para poder equilibrar, eu vou ter que ter 100 aqui e 100 aqui, certo? Para poder ficar equilibrado, eu tenho que ter a mesma quantia dos dois lados. E não é o que está acontecendo. Eu tenho mais desse lado do que desse. Então, o que eu vou fazer? O que ele quer saber aqui? Quanto eu preciso colocar aqui, acrescentar aqui, para equilibrar a balança, né? Para eu poder ter a mesma quantia que eu tenho aqui, para eu poder ter 100 gramas. Como é que eu vou fazer? Eu posso descobrir, no caso aqui, é o valor desconhecido, né? Eu não sei quanto a mais de carne eu vou precisar. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que essa quantia de carne que eu não sei qual é, mais, né, o que eu tenho, que é 230, tem que dar 1.000, na verdade. Eu disse 100, desculpa, gente. 1.000. Tem que dar 1.000 gramas, tá? Então, como é que eu vou fazer? Como a gente sabe, toda conta de
soma, né, toda a conta de adição, independente de onde o valor desconhecido está, seja na primeira parcela ou na segunda, eu vou sempre usar a subtração para descobrir. Então, eu vou pegar o quê? 1.000 menos 230, né? Eu vou fazer a continha e vai dar 770, tá? Então, quanto é que eu preciso acrescentar aqui para chegar a 1.000 gramas? 770 gramas. Então, eu vou aqui, ó, aqui tem vários saquinhos de carne. Eu vou ver qual é o 770, é esse aqui, então eu vou circular, tá bom? Confere aí, vê se você fez o quê. Aqui na letra B, diz assim: sabendo que a balança foi equilibrada, qual a quantidade de carne comprada? Então, ele quer saber qual foi a quantidade de carne que você comprou no fim das contas. 1.000 gramas, né? Porque se eu equilibrei aqui, ó, se para equilibrar eu preciso ter a mesma quantia dos dois lados, então, se aqui eu tenho 1.000 gramas, aqui eu também teria 1.000 gramas. Então, quanto foi que você comprou de carne no final? 1.000 gramas ou 1 quilo, tanto faz, tá? Na letra C. A peça de carne de 100 gramas foi adicionada à balança. Ela ainda estará equilibrada? Por quê? Não, né, gente? Como eu falei, para a balança estar equilibrada, ela tem que ter o peso igual dos dois lados. Se, vamos lá, desse lado aqui eu tenho 100, ou eu tenho 1.000, e desse lado aqui eu tenho 1.000, certo? Dos dois lados eu tenho 1.000, tá equilibrado. Mas aí, desse lado aqui, eu acrescento mais 100. Se eu acrescentei mais 100, eu vou ter 1.000 mais 100. 1.000 mais 100 é 1.100. Então, se eu tenho 1.100 e desse lado eu tenho só 1.000, é claro que vai fazer isso aqui, ó. Né? Opa, vai fazer isso aqui. O lado que tem mais é o lado mais pesado, é o lado que vai baixar a balança. O lado que tem menos é o lado mais leve, é o lado que vai subir a balança. Então, não, ela não vai ficar equilibrada, certo? O que você vai responder aqui? Que não. E por quê? Porque as quantidades de ambos os lados, né, agora são diferentes, certo? Na letra D diz assim: o que devemos fazer para reaver a situação de equilíbrio da balança, né? Supondo que você tá lá, né? De um lado você tem 1.000 e do outro você tem 1.100, né? Porque você acrescentou. Mas aí, né, ele tá aqui assim. Aí eu quero equilibrar de novo. O que que eu faço? Ou eu vou ter que acrescentar 1.000, eu vou ter que acrescentar mais 100 desse lado aqui que tem menos para ficar com 1.100. Ou eu vou ter que tirar 100 daqui para os dois lados ficar com 1.000. Entendeu? Então, o que que eu posso fazer? Devemos utilizar o peso de 100 gramas, ou retirar 100 gramas de carne da balança, né? Ou a gente acrescenta 100 gramas no peso, certo? Ou acrescenta ou retira, tá bom? Na letra E, que é a última, ele pede assim: a partir da situação da letra B e C, podemos dizer que apenas se adicionarmos um termo aos dois termos de uma igualdade, ele permanece. Não, né, gente? Se apenas adicionarmos um termo aos dois, a igualdade permanece. Não é assim, depende de que quantidade você vai acrescentar, como eu falei. Se você, por exemplo, tem 10 de um lado e 10 do outro, tá equilibrado. Mas se eu acrescentar mais 10 aqui, eu vou ficar com 20. E se eu não acrescentar nada aqui, eu vou continuar com 10. Então, o que vai acontecer? O lado mais pesado vai baixar e o lado mais leve vai subir. Aqui, ó, apenas se subtrairmos uma quantidade de um termo, de uma igualdade, ele permanece. Também não é assim. Se eu subtrair só de um lado, né, se eu tenho aqui a mesma quantia, eu tenho 10 e 10. Se eu tirar 5 daqui, só daqui, não vai dar certo, né? Porque eu vou tirar 5 daqui, vou ficar com 5 aqui, eu vou ficar com 10, né? Então, a balança vai ficar desproporcional de novo. E aqui, se somarmos ou subtrairmos a mesma quantidade aos dois termos de uma igualdade, ele permanece. Agora sim, se eu tenho 10 e eu tiro 5 desse e 5 desse, vai continuar equilibrado. Se eu tenho 10 e acrescento 10 desse e 10 desse, fica equilibrado. Então, eu tenho que usar a mesma quantia para somar nos dois ou para subtrair dos dois, entendeu? Então, eu vou marcar o último quadrinho, tá? Se você terminou, conferiu, pode pausar o vídeo para ver.
nosso novo conteúdo é de expressões numéricas, tá? Então, ele começa ali na página 72, né? Expressões numéricas com adição e subtração. Abre na página 72 pra gente começar. Na página 72 diz assim: expressões numéricas são sequências de operações com números ligados ou não por sinais de associação. Eu não entendi o que isso quis dizer. Olha aqui, a gente está falando de expressões numéricas de sequência de operações, é quando a gente tem o quê? Numa única operação, a gente tem, numa conta, né, num problema matemático, a gente tem mais de uma operação. Como mostra aqui na imagem, ó, eu tenho 25 mais 50 menos 10. Olha aqui, eu tenho tanto o mais, deixa eu botar aqui a caneta, eu tenho tanto o mais quanto eu tenho o menos, né? Então, eu tenho duas operações diferentes aí, certo? É disso que tá falando, né? Sequências de operações. Aí, o que eu vou fazer? Numa expressão que aparece apenas as operações de adição e subtração, efetuamos cada operação na ordem que se apresenta. Então, aqui no caso, primeiramente eu tenho 25 mais 50 menos 10. Então, qual é a primeira coisa que eu vou resolver? 25 mais 50, porque é o primeiro que aparece. Então, 25 mais 50 dá 75, né? Menos 10, depois eu vou fazer menos 10, 75. Menos 10 dá 65. Então, isso vai fazer. Se tem lá numa ordem, a gente vai primeiro resolver aquele, né? Os dois primeiros termos, depois a gente resolve o outro. Tá certo? Agora, falando sobre expressões numéricas com sinais de associação, o que é isso, né? O que são sinais de associações? Sinais de associação são elementos que indicam a ordem em que determinada operação deve ser resolvida. Então, assim, a gente vai ter alguns sinais que vão indicar pra gente quando, qual é os primeiros termos que a gente deve resolver. Então, por exemplo, aqui a gente tem parêntese, o parêntese é isso aqui, ó. Colchetes, que é esse aqui, e as chaves, que é isso aqui, as chaves, né? Então, esses são os sinais de associação. O que a gente vai entender aqui? Que quando a gente tem lá numa operação o parêntese é aquele, ele tá indicando que é aqueles dois termos que você vai resolver primeiro, tá? Daí depois, o que tiver no colchete é o que você vai responder depois, tá? É o segundo a ser resolvido. E o que tiver chaves é o que você vai responder por último, né? Você vai resolver por último. Tia, não tô entendendo. Vamos aqui, ó, pra explicar bem direitinho. No exemplo 1, quando apresenta apenas parênteses. Vamos lá. Eu tenho aqui uma continha que é 35 mais 20 menos 10, tá? Aí, nessa continha, eu tenho aqui esse 20 menos 10 entre parênteses. Isso significa o quê? Que esses aqui é o que eu vou resolver primeiro. Esse que tá fora do parênteses, eu vou esquecer ele por enquanto. Eu vou resolver primeiro 20 menos 10. Quanto é 20 menos 10? Eu tenho 20, tiro 10, fico com 10. O que eu faço? Eu simplesmente repito aquele que eu não fiz a efetuação agora, não contei agora. Então, eu vou colocar 35. Repito também aqui o valor, que é a operação que é mais, né, que é de soma. E aí, eu boto o resultado do que eu resolvi primeiro, que é aquele que está entre parênteses. 20 menos 10 dá 10. Então, 35 mais 10 dá 45, né? Agora que eu vou somar, eu vou fazer a continha do que sobrou, certo? Já no caso em que apresenta parênteses e colchete, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou resolver o parêntese, o que está entre parênteses. Depois, eu vou resolver o que está entre colchetes. E depois, eu resolvo o que sobrou. Por exemplo, a gente tem aqui 37 mais 5 menos 6 menos 3. Então, desses aqui, qual é o que eu vou resolver primeiro? O que está entre parênteses. O que está entre parênteses aqui? O 6 e o 3. Então, primeiramente, eu vou resolver esses dois. E esses aqui eu vou só repetir, tá? Eu boto 37 mais 5. E aí, eu vou dizer, quanto é 6 menos 3? 6. Eu tiro 3, eu fico com 3. Então, fica menos 3, tá? Eu repito até os colchetes também. Agora que eu vou resolver o que está entre colchetes, que no caso é o 5 e o 3. Então, o que está fora eu repito, 37 mais 5 menos 3 dá 2. Então, eu vou colocar aqui 2. Agora que eu vou resolver os que sobraram, que é 37 mais 2, que vai dar 39, certo?
Aqui, que é o nosso último exemplo, é quando a gente tem todos os sinais. A gente tem tanto parêntese, quanto colchete, quanto chave. Então, primeiro a gente resolve os parênteses, certo? Então, o que tiver entre parênteses eu vou resolver primeiro e o resto eu vou só repetindo. Então, aqui eu vou repetir 74 mais, bota a chave, 10 menos colchete, 5 menos, olha aqui o que está entre parênteses, o 6 e o 4. Então, 6 menos 4, 2. Aí repete o colchete e repete chave. Quando a gente resolve aquilo que está entre parênteses, quando o resultado vai para lá, a gente elimina o parênteses. Não precisa mais colocar o parênteses, só coloca os outros. Aí agora a gente vai resolver o que está entre colchete, tá? Que é esse quadradinho, esse mais quadradinho assim. Então, eu vou repetir tudo que não está no colchete, que é o 74 mais chave 10 menos, agora eu vou resolver 5 menos 2, dá 3, então bota aqui 3 e repito a chave, né? Eu vou eliminar o colchete, já foi. Agora eu vou resolver o que está entre as chaves, vou repetir o que não tá, 74 mais, aí aqui eu vou resolver 10 menos 3 dá 7. Então, agora eu vou resolver o que sobrou, 74 mais 7 dá 88. E assim eu concluo, né, essa operação toda. Então, relembrando, eu vou sempre resolver primeiro o que está entre parênteses, depois o que está entre colchete, que é esse mais quadradinho, depois o que está entre chave, que é esse, que tem esse biquinho do lado, tá bom? Aqui a gente tem a atividade, ó, que de expressões numéricas, né? Que é da página 74 à página 76, tá bom? Não é tão longa e esse conteúdo é até mais simples de compreender, tá? Aí na próxima aula a gente volta e faz a correção, tá certo? Então, meus amores, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido compreender. Espero que vocês estejam se cuidando. E é isso, meus amores, até a próxima aula. Um beijo.